Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus diz: entrem pela porta. Como é a porta? Estreita. Esse é um chamado, mas logo na sequência já vem a advertência. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Interessante, se você verificar no Evangelho de João, no capítulo 10, onde Jesus se apresenta como o bom pastor, em determinado momento ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, diz Cristo, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E na sequência ele diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando Jesus diz assim: ei, entrem pela porta estreita, sigam pelo caminho apertado, porque no final tem vida para vocês. Jesus aqui está falando de vida plena, vida abundante. É como se Cristo dissesse assim: olha, o bom pastor conduz vocês para a vida, mas o falso pastor, o mercenário, o ladrão, ele quer conduzir vocês para a morte, perdição eterna. Vocês terão que lutar contra vocês mesmos primeiramente, para seguirem o bom pastor. É por isso que a porta é estreita, é por isso que o caminho é apertado, e exatamente pela dificuldade, a minoria vem para cá. A maioria vai na direção da perdição, segue o mercenário. Talvez nossa maior tentação seja criarmos um caminho alternativo, que não seja tão estreito quanto o de Deus, e não seja tão largo quanto o do mundo. Seria dizer assim, é tentar viver o cristianismo de acordo com nossa cabeça, com a nossa conveniência. Ter um adventismo bem próprio, bem peculiar, de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, o que para mim é mais conveniente, mais cômodo, o que me parece mais adequado à minha realidade. Você compreende o que estou dizendo? Eu acho que essa tentativa de criar um caminho alternativo para o céu, para a vida, tem sido nossa grande tentação. E há muitos cristãos, em todas as denominações cristãs, inclusive adventistas, que têm tentado andar por esse caminho alternativo, tem vivido o cristianismo e o adventismo segundo sua cabeça, segundo eu acho, segundo sua conveniência. Irmãos, eu devo lhes dizer com muito carinho e muito respeito, que só existe um caminho que leva para a vida, e Jesus deixou claro que o caminho é apertado. É difícil, mas é possível. É aquele que nos chama, quem também nos capacita, não é? Quando você anda pelo caminho que é Cristo, você sabe de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Aqui parece que o desafio do Senhor a nós torna-se ainda maior. Lucas 9, 23 e 24. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, é muito fácil ser crente, ser adventista, quando a minha vontade combina com a de Deus. O meu problema para ser adventista é quando eu quero uma coisa e eu descubro que Deus quer outra para mim, e eu tenho que desistir do que eu quero para fazer o que Deus quer, que eu nem queria. Mas cristão de verdade não vive de acordo com sua cabeça, mas segundo a palavra do Senhor. Nossa segurança não está no que a gente pensa ou no que a gente quer, mas naquilo que Deus nos orienta.
Quando Jesus diz assim: se você quer vir após mim, venha, mas saiba que você terá que negar-se a si mesmo. Jesus está dizendo: não se iluda pensando que é fácil, porque cristão de verdade vive segundo minha vontade e não a vontade própria. Normalmente, quando nós pensamos em cruz hoje, a gente pensa no amor, na graça, na bondade de Deus. Então alguém poderá ler esse texto e pensar: Jesus está dizendo assim, olha, receba meu amor, minha graça, meu perdão e seja feliz. Mas não é isso que Cristo está dizendo. Quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me, a referência é a luta que você e eu temos para negarmos a nós mesmos, para desistirmos da nossa própria vontade, para fazermos a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. Jesus estava dizendo assim: olha, do mesmo jeito que haverá uma cruz para mim, há uma cruz para cada seguidor meu. E nessa cruz deve ser crucificada a sua vontade, o seu querer, para que a minha vontade prevaleça na sua vida, se você é meu discípulo. Quando você pensar no Calvário, não pense apenas em 3 cruzes. Acrescente ali uma 4ª cruz, é a sua. E nessa cruz você deve morrer. O velho homem deve morrer. A natureza carnal deve ser executada, para que a natureza espiritual flua e seja dominante na sua e na minha vida. Mas para a gente viver essa experiência, irmãos, a gente tem que estar no caminho para valer. E o caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu gosto quando Jesus, as palavras finais aqui desse verso 24, quando ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. É como se Cristo dissesse assim: ei, não tenha medo, fácil não vai ser. Não foi para mim, não será para você. Mas assim como eu venci, você vai vencer. Só que você tem que me seguir. Você tem que ficar perto de mim. E se você estiver comigo, a minha paz superará as aflições do mundo. E você manterá seu ânimo e sua alegria, sua coragem e terá a vitória. Você vai vencer o mundo assim como eu venci, se a minha paz estiver no seu coração. O inimigo contra o qual você está lutando, é verdade, ele ainda vive, mas ele já está vencido e logo será destruído. E você olhará para o futuro com esperança, porque pela fé você contemplará o dia quando eu me manifestarei nas nuvens dos céus para buscar o meu povo. E olha a promessa do verso 24: pois quem quiser salvar a sua vida. No contexto aqui, o salvar a vida significa buscar primeiramente as coisas dessa realidade atual, esquecendo o reino de Deus. Aquele que negligencia a vida espiritual, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, ou seja, quando você nega a si mesmo, renuncia a sua própria vontade e procura fazer a vontade de Deus, quem perder a vida por minha causa, diz Jesus, esse a salvará. Após a cruz, a coroa é certa. Romanos 8, verso 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Eu estou certo, diz Paulo, que os sofrimentos do tempo presente, principalmente nossa luta contra nós mesmos, contra nosso eu, nossa vontade, os sofrimentos do tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. No presente, sofrimento, mas no futuro, glória. Essa é a hora da cruz, mas logo depois vem a coroa. Por isso a gente não pode se desanimar. E como eu já lhe disse e insisto, o Deus que nos chama é Ele quem nos capacita. Quando você tiver a coragem de desistir da sua vontade para fazer a vontade dEle, não tenha medo disso. Sabe por quê? Porque aquele que está lhe chamando é Ele que vai capacitar você. Irmãos, é verdade que Deus espera a santidade do seu povo, mas santidade não é apenas algo que Deus espera, é o que Deus também oferece.
Como é que Deus poderia cobrar a santidade de nós se nós somos pecadores? Mais do que aquilo que Deus espera, santidade é o que Deus oferece. Ande com aquele que é santo e você será santificado. Você compreende? É a santidade de Deus, na medida em que nós estamos ligados a Ele pela fé. É a santidade de Deus que converte o nosso coração e nos ajuda a sentir prazer naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é santo, e tira de nós o prazer, o gosto por aquilo que é impuro, por aquilo que é pecaminoso. Ande junto daquele que é santo e você será santificado. Isso é inevitável, mas é preciso primeiro aceitar a proposta. E a proposta é essa: se alguém quer vir após mim. É preciso primeiro aceitar essa proposta. Segundo, é preciso viver o processo. Essa é a parte mais difícil. E o processo é: negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. E vivendo o processo, você alcança o propósito. E qual é o propósito? Siga-me, fique junto de mim. E aí você vai desfrutar a promessa. E qual é a promessa? Se alguém perder a sua vida por minha causa, ou seja, se alguém deixar de fazer o que quer para fazer o que eu quero, se alguém perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, esse a salvará. Tem vida para você, tem glória para você. Deus nos chamou para a vitória, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu leio esse texto, talvez você tenha a mesma impressão que eu já tive, de que o Senhor é muito radical, muito durão, quando diz assim: olha, ou faz a minha vontade ou nada feito. Porque não parece assim? Que Jesus está sendo muito radical, muito autoritário, até de certa forma um tirano, um déspota. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Olha, é o seguinte: quer ser meu discípulo? Então desista da sua vontade e faça a minha, porque se não fizer assim, já era, você não é meu discípulo coisa nenhuma. Parece muito radical, mas creia, o Senhor só está querendo livrar você de você mesmo. O Senhor só está cuidando da gente. Irmãos, todo não de Deus tem como propósito nos proteger, nos livrar desse mundo cruel e perdido, dos demônios que estão por toda parte tentando nos levar à morte eterna. E terceiro, todo não de Deus tem como objetivo nos livrar de nós mesmos, de nossa própria natureza inferior, porque Deus sabe que se eu viver, se você viver de acordo com sua cabeça, nossa natureza, nos levarão para a morte eterna. Então, quando o Senhor diz assim, negue-se a si mesmo, é como se Ele dissesse: filho, confie em mim, a minha vontade é melhor que a sua. Por mais que você queira o seu bem, você não vê o que eu vejo, você não sabe o que eu sei, eu só estou cuidando de você. Todo não de Deus é uma forma de cuidar de nós e de nos proteger. Se o seu Deus nunca lhe diz não, permita-me a franqueza, esse realmente é o seu Deus, um Deus criado por você. Essa é a sua versão de Deus, mas definitivamente esse não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, irmãos, muitas vezes diz não. Mas insisto, todo não de Deus é para cuidar da gente e nos proteger. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos para frente. A luta é grande, mas a vitória é certa. Não é apenas difícil andar na direção do Senhor, é também possível. E terceiro, é maravilhoso. Quem anda na direção do Senhor, insisto, sabe de onde veio, onde está e para onde vai.
Problemas não faltam, mas uma coisa permanece: nossa esperança de que um dia nossa cruz será trocada pela coroa. Um dia largaremos a cruz da renúncia para desfrutarmos a coroa da glória. Deus nos abençoe. Vamos para frente em nome de Jesus.